O Laboratório de Biologia Marinha da Unespar de Paranaguá realizou uma estimativa, onde cria um cenário fictício em que o mar suba ali os mesmos 5 metros de altura que a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul. A proposta é alertar a população e principalmente os gestores municipais aqui do litoral. Você já parou para pensar se as chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul tivessem caído aqui no Paraná? Ou ainda, no litoral? A tragédia gaúcha ligou o sinal de alerta em vários estados e municípios brasileiros. A ONG Climate Central disponibilizou um site onde é possível fazer um comparativo das chuvas no sul em outros estados. Com o assunto em voga, o Laboratório de Biologia Marinha da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, em Paranaguá, fez estimativas do cenário. Entretanto, a postagem não aborda as enchentes ou a concentração de chuvas, mas sim a elevação do mar, já que as cidades aqui do litoral são banhadas pelo Oceano Atlântico. O que será que aconteceria se as águas atingissem o patamar de 5 metros de altura? O resultado da previsão é que praticamente todas as cidades do litoral seriam tomadas pela água. Em Paranaguá, apenas uma parte ficaria ilesa ao mar. O professor do LabMar explicou que a postagem foi para alertar a população do litoral não só quanto às chuvas, mas também para os riscos que o oceano pode representar. Se fosse chuva, como foi lá no Rio Grande, né, a gente tinha que usar outras ferramentas para ser mais claro onde ia estar os alagamentos, onde ia estar as inundações. Ali é o nível do mar. Então imagina que se daqui até 2100, pelo menos, a gente tem estimativas que podem aumentar 1 metro acima do mar ou até 5, né? Tem, claro, umas mais otimistas e outras menos otimistas. A questão é que esse cenário hipotético de elevação do mar pode acontecer por conta do derretimento das calotas polares, aquecimento das águas e outros fatores biológicos que podem ocasionar, mas isso em previsões bem pessimistas. O problema do nível do mar é que ele é meio complicado de medir. Tá? Então a gente tem 4 coisas que são preocupantes quando a gente está medindo o nível do mar, né? A elevação dele. Então é o aquecimento do oceano, que a gente já está observando, né? Depois o derretimento das calotas polares, que também é bem problemático, também já estamos observando, né? Também a utilização demasiada da água debaixo da terra, né, dos lençóis freáticos, que a gente também está fazendo bastante, e tudo isso contribui. Só que essas coisas são muito difíceis de medir e a gente conseguir estimar assim, não, ano que vem vai aumentar 1 metro, ou daqui a 2 anos vai aumentar 2 metros ou 1 metro, né? Daí fica meio complicado de medir. A vantagem nesse caso é que o mar possui um campo maior de observação, o que poderia auxiliar nas atividades preventivas e evitar um possível desastre natural. Então a gente observa aí centímetros aumentando todo ano. Então a gente tem uma capacidade de dizer mais rapidamente. Mas a ideia, assim, né, principalmente dessa postagem, era mostrar para a população que a gente não está totalmente imune do que está acontecendo, né? E principalmente nesse momento de política, que a gente vai ter um monte de candidato a prefeito em Paranaguá, em todas as cidades do litoral, e pensar assim, quais são as propostas desses candidatos para esse tipo de trabalho. A gente tem que ter as coisas organizadas, né? Rio Grande do Sul não estava organizado o suficiente. E já que o assunto é sobre políticas de prevenção contra a elevação do nível do mar ou das chuvas, o que os nossos representantes na política poderiam fazer para evitar problemas a respeito deste tema? A resposta é a prevenção e não achar que estamos imunes a mudanças climáticas repentinas. E a gente ouviu ali o professor falando que o estado do Rio Grande do Sul não estava preparado para essa chuva, para essa condição climática, né, que acontece já desde a semana passada no estado gaúcho. E digo mais, eu acredito que nenhum estado do nosso país está preparado para tal situação. Seria realmente devastador em qualquer estado do país uma chuva como aquela, nas condições daquela que foram apresentadas na semana passada no Rio Grande do Sul. Então, por que a gente fala muito sobre prevenção? Que é para, de fato, os governadores, os prefeitos, o presidente da República terem mais esse olhar também pelo meio ambiente, um olhar mais nas questões climáticas aqui no nosso país. É claro
que ao olhar a partir de agora, a gente não vai resolver toda a situação na semana que vem, no mês que vem, nunca mais vai acontecer o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas é algo que tem que ser feito agora para que futuras gerações consigam colher, então, todas essas ideias, tudo isso que foi, então, implantado durante agora. Então é realmente muito importante que haja uma força-tarefa e também uma vontade mínima dos nossos governantes em querer fazer a diferença.